Nesta quinta-feira, por videoconferência, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional inquérito que apura a disseminação de fake news e ofensas aos ministros da Corte. O julgamento desta quinta-feira começou com o voto do ministro Marco Aurélio. Ele defendeu a liberdade de críticas contra o Supremo Tribunal Federal, uma garantia constitucional. Marco Aurélio também afastou a possibilidade do Poder Judiciário participar da fase pré-processual e da coleta de provas. Para o ministro, ao assumir as investigações das fake news, o STF teria ultrapassado os limites da organização processual. No inquérito 4.781, cuja instauração foi feita por magistrado e cuja condição investigatória está sendo feita por magistrado sem participação do Ministério Público, em afronta à Constituição e ao sistema acusatório. O ministro Celso de Mello seguiu o entendimento da maioria. O decano afirmou que o inquérito aberto no Supremo é legítimo mecanismo de autodefesa do tribunal. Celso de Mello lembrou que a investigação mira atos criminosos produzidos pelo que considerou máquina de notícias falsas, difundidas por grupo à semelhança de organizações criminosas. E lembrou que a liberdade constitucional de expressão não ampara e nem protege atos criminosos. Os resultados obtidos ao longo dessa investigação revelaram a existência de um aparato delituoso, cujo suporte operacional reside em uma verdadeira máquina de fake news, que operava e que ainda continua a fazê-lo com apoio em diversos núcleos, um dos quais o núcleo financeiro, viabilizador do custoso funcionamento de sistemas organizados com divisão de tarefas e atribuições próprias. O julgamento da ação apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade para suspender as investigações das fake news no Supremo começou na quarta-feira da semana passada, dia 10 de junho, foi retomado ontem e terminou nesta quinta-feira. Ao final, os ministros reconheceram por maioria a constitucionalidade da portaria que instaurou o inquérito destinado a investigar as fake news, os ataques contra os membros do STF e seus familiares e os financiadores desses atos. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, em seu voto disse que o Supremo não vai aceitar a banalização das fake news e dos ataques contra os membros da Corte que procuram desestabilizar a democracia. Aceitar as fake news como um fenômeno inevitável é permitir que a política do ódio, da violência e da intolerância e que atitudes extremistas possam ser aceitas sem a necessária responsabilização. É aceitar que nada pode ser mudado, que nada pode ser feito. A instauração deste inquérito se impôs e se impõe, não porque o queremos, não porque o gostemos, porque não podemos banalizar ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Não podemos banalizar ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição da República. Dias Toffoli citou uma série de ataques nas redes sociais que jogaram parte da população e da imprensa contra o STF. Outras situações como esta já eram cotidianamente divulgadas na imprensa. Investigações ilegais, ou melhor, inexistentes. Investigações fake, feito por membros da Receita Federal. Investigações fake, porque elas não existem. Elas nunca existiram. Nunca existiram. Por agentes de Estado. Plantadas depois na imprensa. Aliás, um desses agentes foi preso, porque extorquia. Inventava investigações e depois extorquia. Não há mais espaço para se tolerar ou admitir esse tipo de estratagema autoritário, que, repito, tem o objetivo claro de enfraquecer nossa democracia, de constranger a magistratura, como forma de intimidação e represália, a livre atuação e a independência do Poder Judiciário.
E quem também acompanhou esse julgamento sobre o inquérito das fake news é a nossa consultora jurídica Karina Zucoloto. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. 4 sessões de julgamentos e chegaram à conclusão, por maioria, que o inquérito prossegue. Prossegue, é legal, é constitucional. Apenas o ministro Marco Aurélio, na sessão de hoje, abriu um voto divergente, mas ficou solitário. Segundo o ministro Marco Aurélio, o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que daria essa autorização ao presidente da Suprema Corte, Dias Toffoli, para abrir esse inquérito e essa investigação no âmbito do Poder Judiciário, não teria sido recepcionado pela Constituição de 88. O Regimento Interno do Supremo, ele foi editado antes da Constituição de 88, mas foi por ela recepcionado, ou seja, é compatível com o texto constitucional na medida que foi considerado como uma lei ordinária. E para os ministros, na maioria que se formou, o artigo 43, ele é absolutamente compatível com o sistema constitucional. A mesma opinião não teve o ministro Marco Aurélio hoje, que abriu essa divergência, julgando procedente a ação para declarar inconstitucional e impossível, na verdade, que o Poder Judiciário não poderia atuar como investigador na medida em que, posteriormente às investigações, ele que vai ter que julgar. Então, para o ministro, isso seria uma violação ao princípio do sistema acusatório, que foi o sistema adotado pela Constituição a partir de 88. Mas, como eu disse, voto vencido, voz única no plenário. Por 10 votos, os ministros concluíram que é constitucional, é possível, segue inquérito das fake news aqui no Supremo e sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Mais detalhes no final de semana com o plenárias. E na semana que vem já tem encontro marcado também com mais sessões plenárias na quarta e na quinta-feira. Obrigado, Karina.